Tem uns 10 dias que eu terminei de ler o livro My Sister's Keepers, da Jodi Picoult, e que foi adaptado pro filme Uma Prova de Amor, tradução que ficou o título, que achei que ficou interessante essa tradução, mas eu tô meio impactada, gente, eu estou impactada, porque aqui nesse canal o que a gente faz? A gente conversa sobre o que acontece entre as páginas e as cenas que a gente vê das adaptações. A gente conversou bastante aqui já sobre Outlander, e eu tava assim, um pouquinho agoniada com a escrita da Diana Gabaldon no Outlander lá no último livro que eu tô lendo, e eu falei, deixa eu dar um tempo, deixa eu ler alguma outra coisa. E de forma bem aleatória eu vi um pequeno trechozinho do vídeo no Reels, no Instagram, do livro, aliás, do filme, e eu falei assim, tem um livro disso daqui, vou ler. Tava disponível no Kindle Unlimited e eu falei, ok, vamos ler esse livro. E foi um livro assim que me impactou bastante, eu chorei muito no final e eu estava ansiosa para poder assistir o filme, e eu acabei de assistir o filme. E eu falei, eu preciso gravar o vídeo, eu sei que tem tempo que eu não venho aqui no canal para poder falar de Outlander ou de qualquer outra coisa, mas eu preciso conversar com vocês, eu preciso conversar com alguém nos comentários aí, conversa comigo, por favor. Porque a grande questão é a seguinte, mudaram o filme. Eu não achei que essa adaptação ficou uma adaptação que trouxe todos aqueles elementos que faz o coração suspirar, que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, que tem ali no livro. Eu sei que assim, a adaptação, a gente nunca vai ter uma adaptação de nada que vai estar fiel ao livro 100%, ainda mais em um filme, considerando que a gente tem aí centenas de páginas no livro e apenas 1h30, 2 horas de filme. Então assim, a gente sabe que o tempo é curto para fazer uma adaptação bacana e trazer todos os elementos. Mas, por onde eu começo? Vou começar pelo final, né? O final não foi o final do livro. Não foi o final do livro, gente, não foi o final do livro. E só isso aí já deixa a gente que lê o livro, que acha interessante toda a história, já se sente quase que traído quando há uma mudança drástica na história. Quando existem pequenas mudanças de detalhes, você fala assim, tudo bem, é porque não ia caber colocar tudo isso ali na tela. Mas eu acho que o final do filme tira tudo aquilo que vai sendo construído ao longo do livro, que faz a gente pensar e que traz aquela sensação de nossa, não estava esperando isso aqui acontecer. E eu te falo o seguinte, leia o livro. Se você assistiu o filme, se você gostou, achou interessante a história, porque é um negócio assim, porque é uma história que faz a gente pensar muito sobre essa questão médica, uma questão familiar, uma questão de direitos, uma questão de ética. E eu não tô aqui para poder colocar em jogo quem estava certo, quem estava errado, essa visão disso, a visão daquilo, a visão da mãe, a visão da filha, a visão da irmã. Porque o que nós temos nessa história? A gente tem a história da Anna e da Kate. A Kate, ela foi diagnosticada com leucemia quando era pequena, e o irmão dela, que é o irmão mais velho, o Jesse, não era compatível para uma doação de medula óssea ou algo do tipo. E os pais, então, a Sarah e o Brian, decidem ter um terceiro filho, mas não somente ter um terceiro filho que possivelmente seria compatível com a Kate para qualquer tipo de doação nesse sentido, mas na verdade é uma fertilização in vitro que acontece em que o embrião foi escolhido de forma que fosse compatível, o mais compatível possível com a Kate, para no momento que a Anna nascesse, que esse bebê nascesse, pudesse se utilizar ali a placenta, células tronco para o tratamento da Kate e posteriormente, quem sabe, viesse a ser um doador de medula óssea e de outras coisas que fossem necessárias nesses termos médicos. Eu não vou me adentrar os detalhes porque não é minha área, então é perigoso até eu falar alguma coisa aqui que não tá certo, porque eu também já tenho 10 dias que eu li o livro, né? E é isso que a gente vê no filme. E o que acontece? A Anna, ela entra com uma ação judicial para poder ter os direitos médicos sobre o corpo dela, para ela tomar as decisões, porque ela não quer mais fazer essas doações, porque no momento do tratamento da Kate, ela ia precisar doar um rim. E aí ela entra em contato com o advogado, isso acontece nos primeiros minutos ali do filme, também nas primeiras páginas do livro, e toda a história desenrola com eles indo ao tribunal e não ao juiz para poder conseguir ter uma decisão do que fazer, de quem é que vai tomar essas decisões, do que a Anna vai doar ou não para a irmã dela, se ela quer ou se ela não quer. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui de tudo que acontece, igual às vezes a gente fez uns episódios de Outlander analisando todas as diferenças, porque eu acho que essa é uma história que você precisa
ver com seus próprios olhos, você precisa ler ali e sentir ela. O que eu te falo aqui pra gente comparar entre as páginas e as cenas é justamente o final, que é completamente diferente. E no momento que eu terminei o livro, que eu fui pesquisar um pouquinho na internet sobre a opinião das pessoas, que eu vi o pessoal falando, olha, mudaram o final, não ficou bom. Eu pensei, não. Aí eu me esquivei de todos os spoilers possíveis. Falei, ok, vamos assistir o filme e vamos ver que diferença que tem esse final. E além de ter esse final diferente, a gente ainda tem uma omissão de muitos detalhes que são importantes ali para a construção da história. A gente sabe que o Brian, o pai das meninas, ele é bombeiro, e o fato dele ser bombeiro é algo importante que acontece ali na história. O fato dele estar sempre atendendo aos chamados ali ao corpo de bombeiros é algo que faz muito sentido na história e que traz uma conexão forte ali com a Anna e uma conexão forte com o Jesse, com todos os problemas que o Jesse vem a desenvolver. Porque no filme a gente vê um menino, o Jesse, conturbado, que cresceu ali em toda aquela situação que foi sendo deixado de lado. Mas a gente não vê exatamente tudo o que acontece na história dele, como que isso impacta ele de verdade. E no livro a gente tem todos esses detalhes. Além dessa omissão em relação ao Jesse e ao pai dele, nos detalhes mais profundos ali em relação a ele ser bombeiro, a gente também tem a questão do advogado. Porque o livro traz pra gente toda a história do passado do advogado, que eu esqueci o nome do advogado agora, pra ser sincera. E que nessa história toda ainda aparece a Júlia. A Júlia é uma outra advogada que vai atuar junto nesse caso da Anna, que vai olhar de pertinho ali a família dela para poder dar uma opinião a mais pro juiz, para o juiz conseguir tomar uma decisão. Então é como se fosse os olhos do juiz ali dentro da casa da Anna, que vai coletar mais informações de forma imparcial de todos os lados para poder conseguir chegar a uma decisão final ali naquele caso. Todos esses detalhes fazem com que a história é assim riquíssima e ela é contada de uma forma que a gente vê o ponto de vista de cada uma dessas pessoas, da Anna, da Kate, do Brian, do advogado, da Júlia, do Jesse. Tô esquecendo alguém? Acho que não. E é uma leitura muito tranquila de se fazer. No filme eu fiquei um pouco incomodada nos flashbacks, né? Você tá no presente, depois você vai pro passado. E eu achei que no livro isso acontece assim de uma forma bem mais tranquila, bem mais calma, de forma que faça sentido e que não deixe a leitura pesada. Porque às vezes eu fico incomodada quando eu tô lendo algum livro e tem muito flashback, eu não sei se eu tô lendo presente, passado, futuro, eu fico assim, cadê? Alguém me explica? Mas nesse livro em específico eu achei que combinou bastante, facilitou também a leitura, porque a gente quer saber os motivos de todo mundo ali envolvido, o que cada um tá pensando, qual que é o posicionamento de cada um. E depois disso tudo eu quero te dizer que entre as páginas e as cenas dessa história, fique com as páginas, porque elas vão te trazer muito mais suspiros, muito mais coisa para você pensar a respeito. E eu tenho certeza que você vai ficar assim abalado, para não dizer, né, chorar horrores igual eu chorei. Mas que é uma história que vale muito a pena a gente conhecer. E foi uma história assim que me deixou de luto uns 3 dias, sabe aquele luto literário que você termina de ler um livro e fala assim, eu não quero nem começar a ler nada novo porque eu sei que nada vai superar isso aqui, nada vai ser melhor do que isso aqui. Depois desses meus 3 dias aí de luto, eu até consegui encontrar um outro livro que fala sobre ler, que é o livro Eu Preferi Estar Lendo, I Rather Be Reading, que tem essa capa super fofa aqui. Esse foi o meu primeiro livro da Jodi Picoult e eu imagino que eu vou estar lendo mais livros delas porque eu vi vários reviews, várias pessoas comentando de como essa escritora, ela tem boas histórias e traz as coisas de um ponto de vista assim completamente inusitado pra gente. Já até adicionei os outros livros dela na minha lista de leituras porque eu acho que é interessante a gente ler um pouquinho sobre essas outras histórias que são histórias mais reais, que podem acontecer, que tá ali, que... É claro que a gente adora história de viagem no tempo através das pedras na Escócia. Isso faz um bem danado. Eu leio isso e assisti a série. Mas de vez em quando a gente precisa de algumas coisas que trazem a gente um pouquinho mais para a realidade, algo mais do dia a dia. Embora todo esse contexto dessa história do My Sister's Keeper não é algo super comum que acontece em toda a família, é toda uma situação muito individual, é algo assim raro de se acontecer. Porém, é algo que a gente, nossa, pode acontecer bem ali na esquina, com alguém da minha cidade, com alguém que eu conheço, pode acontecer com qualquer um.
E eu quero saber de você. Você leu o livro? Você assistiu o filme? Você fez essa comparação? Você também se sentiu devastado com o final do livro e mais devastado ainda quando descobriu a diferença entre o final das histórias no livro e no filme? Me conta aqui nos comentários, que eu quero saber. E fica tranquilo que eu tô terminando de ler o livro lá do Outlander para poder vir aqui e comentar o final do 8º livro, tá? Eu vou voltar com o Outlander, não se preocupem.